Olá! Nesse vídeo nós vamos explorar os tipos de dados básicos em Python. Como o Python é uma linguagem de tipagem dinâmica, Python não infere, né, automaticamente o tipo da variável. Então, você não precisa de indicar qual o tipo da variável. E nesse vídeo a gente vai entender quais os tipos de dados básicos presentes em Python. Então, o primeiro tipo de dado mais simples é o inteiro. O inteiro são os números sem casas decimais e o tamanho é limitado apenas pela memória do computador. Então aqui ó, a gente tem uma variável x declarada como inteiro, ela recebeu um inteiro 5. Aqui a gente tem um y que ele recebe um inteiro negativo. E tem o código que eu vou printar, né, esses inteiros para vocês verem. O inteiro 5, o inteiro menos 10 e o inteiro 1 milhão. Então, os tipos inteiros eles são só os números que não têm casas decimais. Entre os inteiros, a gente tem algumas operações básicas, que são a soma, a diferença, produto, o quociente, né, que nesse caso aqui, o resultado dele é um tipo flutuante, que a gente vai ver no próximo, ou você pode fazer um quociente de inteiro usando duas barras. A gente tem o resto da divisão, então quando a gente divide um inteiro e ele tem um resto, esse aqui retorna o resto, e a potência. Nesse código aqui de exemplo, ele retorna o resultado dessas operações básicas. Então, os inteiros eles permitem a gente realizar essas operações básicas dele. O próximo tipo de dado que presente em Python são os floats, ou ponto flutuante, que representam números com casas decimais. Esses são úteis para cálculos mais precisos que você precisa de uma precisão nas casas decimais. Então, a ideia é basicamente a mesma, só que a gente define aqui uma variável e define o valor que ela vai receber. Esse caso aqui é um ponto flutuante, e o ponto flutuante são valores com casas decimais separados por ponto. Então a gente aqui definiu um valor positivo, a gente pode definir um valor flutuante negativo, ou a gente pode definir também em notação científica, fazendo dessa forma aqui. Então a gente tem os valores aqui definidos. E as operações que ele recebe são basicamente as mesmas do ponto flutuante. A diferença é que ele não tem o quociente de inteiro, nem a operação de módulo, né? Uma operação de resto, de divisão. Então, vou rodar aqui, ó. Basicamente as operações são a mesma do que os inteiros. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre as strings. As strings elas são sequências de caracteres que representam um texto ou frase. Podemos criar strings usando aspas simples ou aspas duplas, ou para textos mais longos a gente utiliza aspas triplas. Então as strings são basicamente para a gente representar frases. Então, quando eu rodo o código aqui, ó, deixa eu só... ele representa uma frase. E as operações a gente pode somar, né, formar novas frases utilizando duas strings. A gente pode repetir. Então vamos rodar aqui só para ver um exemplo. Nesse caso aqui eu tenho duas frases, olá e mundo. Então aqui eu quero juntar as duas frases. Eu faço esse código aqui e eu somo as duas frases. Ou eu posso repetir 3 vezes uma frase só, que eu também posso acessar um determinado caractere dentro da frase. Então aqui, por exemplo, eu tenho essa string Python aqui e eu quero acessar o primeiro caractere. Em Python, em todas as linguagens de programação, a gente começa do valor 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente sempre começa do caractere 0 aqui. Isso aqui seria a posição 0.
Então eu quero acessar o primeiro caractere, eu coloco a posição zero entre colchetes no nome da nossa variável. Nossa variável é o que chama S. Então eu quero acessar a posição zero. Eu utilizo esse código aqui para mim acessar o primeiro elemento. Se eu quisesse acessar do segundo elemento até o penúltimo, eu usaria esse código aqui, ó, limitado por dois pontos. Então, eu vou do 1, 2, 3, 4 elemento, a quarta posição na nossa frase. E eu posso inverter também a frase utilizando essa operação aqui. Bom, o quarto e último tipo de dado básico em Python são os tipos booleanos, que eles são usados para valores de verdade lógica, verdadeiro ou falso, ou true ou false em inglês. Eles são essenciais para expressões condicionais, quando a gente quer verificar se algo é verdadeiro ou se é falso. Então aqui eu criei, por exemplo, Python é divertido, eu defini que é verdadeiro. E café é frio, eu defini que é falso. Então, quando a gente roda o código aqui, ele vai representar true, ou verdadeiro, e falso, que seria o false. Eles são usados para representar operações lógicas, então a gente tem uma operação aqui, uma verificação se 5 é menor que 10. Então ele vai printar verdadeiro. Se eu colocasse um valor aqui 13 e rodasse, ele vai dar falso. Então eles são usados para verificar operações condicionais. Então, que eles vão sempre retornar se é verdadeiro ou falso. Então, os tipos booleanos, eles têm apenas dois valores, verdadeiro ou falso. Podemos verificar o tipo de dado de uma variável utilizando a função type. Então, a gente vai utilizar essa função aqui, né? Type, deixa eu só escrever ela aqui separado. Type. E coloca entre os colchetes, né? Entre os parênteses, a variável que a gente quer verificar. Então, utilizando essa função, a gente pode verificar se um tipo é inteiro, se ele é flutuante, se ele é uma string ou se ele é booleano. Então, quando a gente utiliza essa função, ele retorna, por exemplo, aqui é onde a gente definiu um tipo inteiro. Ele vai retornar que é um tipo inteiro. Mas se eu mudasse aqui, por exemplo, para um tipo booleano, para um tipo flutuante, ele retorna que é um tipo flutuante. Então, a gente pode verificar de qual tipo é a nossa variável utilizando a função type em Python. Bom, esses foram os tipos de dados básicos em Python. Entender cada um deles é fundamental para escrever um código eficiente e evitar os erros comuns. E até o próximo vídeo.